Hoje nós vamos conversar um pouco sobre as disposições especiais que a CLT traz sobre os profissionais de telefonia e afins. Aqueles profissionais que prestam serviços nessa área de telefonia. E não é só aquele profissional que atende ao telefone, mas aquele profissional que trabalha em todo o operacional da questão de telemarketing, telefonia, enfim, tudo que está ligado a isso. Esses profissionais, eles têm uma jornada especial. Essa jornada especial, ela é de 6 horas diárias, limitada a 36 horas semanais. O intervalo desses profissionais, além do intervalo para alimentação de 15 minutos, ele ainda tem um intervalo de pausa. Essa pausa ela é determinada por norma regulamentar do Ministério do Trabalho. Além disso, existe toda uma condição especial da execução do trabalho em si. Então, se preocupa desde a ergonomia do funcionário, então o assento, a posição de trabalho, tudo, ambiente de trabalho, enfim. A legislação, ela não a CLT, mas a norma regulamentar, ela destrincha toda a questão de saúde e segurança deste trabalhador. Porque é um trabalhador que ele fica voltado, o trabalho dele é executado sentado, em regra, e atendendo outras pessoas. Então, e buscando a solução de problemas, geralmente. Então, o que acontece? Para esse profissional, o mental em equilíbrio, a mente em equilíbrio é muito importante. O corpo estando bem cuidado na posição de trabalho, a questão de ergonomia, ele evita uma doença ocupacional. Então, é extremamente importante. E por isso, a norma, ela trata esse profissional de uma maneira especial. Porque esse profissional ele precisa de um olhar mais apurado em cima dele. O profissional, quando o empregador ele segue as normas regulamentadas, não apenas pela CLT, mas pelos órgãos competentes, ele tem muito a ganhar. Porque ele tem um profissional que se sente cuidado, ele se sente confortável na posição de trabalho dele, para a execução do trabalho dele. Ele tem a mente e o corpo em equilíbrio, ou seja, tanto a saúde mental quanto a física estão em equilíbrio. E com isso, o empregador, ele vai colher como resultado uma maior eficácia desse profissional, uma dedicação mais atenta, uma dedicação mais eficaz desse profissional. E isso resulta em o quê? Maior produtividade. O contrário disso, o profissional, quando ele não tem esses cuidados, ele possivelmente apresenta doenças ocupacionais, dores, atestado médico, afastamentos ou até rotatividade. A empresa está o tempo todo contratando e treinando, enquanto se ela cuidar deste profissional, este profissional vai atribuir o resultado. Ele vai gerar o resultado. Então, o papel do empregado é sempre cumprir as normas. Para quê? Para que esse ambiente de trabalho esteja seguro. Não basta o empregador ditar as normas, ao empregado cabe cumprir. Então, se ele tem o tempo de pausa, não cabe a ele deixar de fazer, prorrogar esse tempo de pausa. Ele não tem esse direito, ele tem a obrigação de fazer a pausa. Porque é uma questão muito além. É uma questão de cumprir a norma do empregador e, além disso, cuidar da própria saúde. O assento correto. Não adianta o empregador investir no assento correto se o profissional não sentar corretamente. Então, essas são normas mínimas, é o mínimo, o grosseiro mesmo que eu estou trazendo, para que vocês tenham a visão de que
O profissional, desde a norma mínima até a norma mais elaborada, ele precisa seguir a orientação do empregador, porque existe um embasamento por trás. Na prática, mais alguns detalhes. O empregador, ele pode sim estender a jornada do seu funcionário, porém pagando a jornada extraordinária, pagando pela hora trabalhada com um adicional de 50%. Além disso, horários de refeição não podem ser exigidos pelo empregador, que o horário de refeição seja usufruído antes das 10 horas da manhã ou após as 13 horas, antes das 16 horas para o jantar e após as 19 horas e 30 para o jantar. É uma obrigação legal. Lembrando que, existindo norma complementar ou norma regulamentar, como já temos a NR 17, elas, ou até mesmo convenção e acordo coletivo, é de obrigatória observância, porque o que nós estamos tratando aqui é a CLT, o que determina a CLT, que é uma norma geral. Nós temos a norma especial, que são acordos e convenções coletivas que são direcionadas especificamente para aquele setor, ou no caso do acordo, para aquela empresa. E nós temos também as normas regulamentares que complementam e detalham o cumprimento da lei, e leis complementares que muitas vezes tratam de um exercício profissional, de uma profissão em específico, que também precisam ser levadas em consideração na hora do empregador ditar as normas internas a serem cumpridas por seus empregados e também no cumprimento das obrigações legais. Era isso que tínhamos para trazer hoje. Qualquer dúvida, nós ficamos à disposição.